Então, pessoal, nesta videoaula com slides, nós vamos falar um pouquinho sobre a classe gramatical substantivo. É o que são substantivos, de maneira geral, e quais as aplicabilidades dele. Uma vez que o aluno do ensino médio, quando estuda classes gramaticais, principalmente no segundo ano, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio e assim por diante, precisamos levar em consideração duas coisas. Primeiro, é que o aluno já estudou as classes gramaticais nas séries iniciais do ensino fundamental. E em segundo lugar, para o ensino médio, o objetivo não é ficar sabendo se o aluno conhece ou não tipo de substantivo, verbo, sabe conjugar. É mais se ele consegue perceber a aplicação daquilo ali. Então, o que é o substantivo? Substantivo é toda palavra da língua portuguesa que dá nome aos seres. E quando eu falo seres, aí entra pessoas, lugares, animais, objetos e sentimentos. Tudo tem nome. Na língua portuguesa, na nossa cultura, tudo tem um nome. E o nome que as coisas recebem ou têm chama-se substantivo. Esse substantivo, então, é o que dá nome aos seres. Os substantivos podem ser comum, quer dizer, uma coisa simples, um nome só, por exemplo, porta, ou próprio, nome de pessoas e lugares, nome São Paulo, por exemplo, João e assim por diante. Simples, uma palavra só, como por exemplo, porta, ou composto, como por exemplo, guarda-chuva, que são duas palavras. Concreto, uma coisa que existe, que eu posso pegar, ver e tocar. Por exemplo, a janela, ela é concreto. Já o medo é abstrato, porque eu não posso tocar no medo, é algo que eu sinto, é algo que a pessoa sente. Primitivo é o nome que não veio de outro, ele existe. Por exemplo, pedra, a palavra pedra ela existe por si, agora os outros nomes é que vêm dela, por isso são derivados. Pedreira é derivado de pedra, porque veio de pedra. Pedra é primitivo, pedreira é derivado. E coletivos são aqueles nomes que indicam coleções, por exemplo, álbum, conjunto de fotos e assim por diante. Então, isso que eu acabei de comentar, primitivo, derivado, simples, composto, comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. No ensino médio, o estudo do substantivo não é aprender classe gramatical, classificação, exemplos e assim por diante. Claro, a gente estuda isso, mas o objetivo, o foco é sobre a aplicabilidade e o uso. Por quê? Porque o substantivo ele faz parte da nossa comunicação. Eu preciso conhecê-lo, mas muito mais do que conhecê-lo no ensino médio, eu saber como ele está sendo usado, por que ele está sendo usado naquela situação. Por exemplo, uma propaganda, ou um exemplo, melhor dizendo, um discurso político. E aí um político vai entregar casas populares. E aí vamos dizer, qual palavra ele deve usar para melhor sensibilizar? Casa ou moradia ou habitação? Veja que essas palavras são sinônimos, mas dependendo da escolha que ele fizer, do momento do seu discurso, ela tem um peso maior. Por exemplo, dizer, essas famílias agora têm uma casa. Ou melhor, essas famílias agora têm um lar, têm uma habitação. Isso sensibiliza mais. É claro que ele vai conseguir mais apoio com isso. Então, é isso que a gente estuda, essa aplicabilidade, esse uso da palavra no contexto, nos diversos contextos. Por exemplo, o apagar da manhã. Veja um exemplo substantivo. Nós vamos ver alguns exemplos e comentar. Apagar é um verbo, mas quando eu coloquei o artigo na frente, ou apagar, eu tenho um substantivo, um nome de alguma coisa, o apagar, o acender. Então isso aqui traz uma força, o apagar da manhã. Um eclipse, né? Fala sobre um eclipse, então o apagar. Veja a força da palavra. Nós temos aqui um exemplo até cômico, que é Cebolinha, que ele troca a letra R pela L, né? Ele fala a escolha celta, quer dizer certa, mas na verdade como ele troca e está fazendo referência ao nome do carro, Celta, então nós temos o quê? Uma questão de escolha, de opção, uma questão de sentido, nós vamos de semântica, melhor dizendo. Aqui nós temos, por exemplo, a palavra moral, que existe a palavra o moral e a moral. O que é amoral? Feminino.
Quer dizer, a moral significa a conclusão de uma fábula, de uma história, a moral da história. O moral é o caráter, né? Que é o moral, o caráter, comportamento das pessoas. Nós temos aqui a palavra bom, mal e feio são adjetivos. Que interessante. Mas quando eu coloco o artigo, o bom, o mal e o feio, elas se transformam em substantivos, nomes. O bom, o mal, o feio. Veja a questão do abstrato. O que é preconceito? Não sei, deve ser doença de adulto. Quer dizer, como não é algo concreto para as crianças, ainda mais nesse contexto que elas estão se apresentando, porque o substantivo abstrato eu não posso tocar, perceber, então ele diz que deve ser uma doença. Quer dizer, algo que está na abstração, algo que deve ser percebido não porque eu vi, porque eu toquei. Crianças têm dificuldade em entender abstratos, porque ela precisa relacionar com o objeto de forma concreta. Isso é interessante. É meu amor para cá, é meu amor para lá, mas esquece o presente para ver. Que é Dia dos Namorados, 12 de julho. E aí ele explora essa ideia de Dia dos Namorados, meu amor, essa questão da palavra amor, né, que é um substantivo abstrato, presente, né, que é empregado no sentido de algo que você ganha. Então observe a exploração do sentido da palavra. Que nós temos uma mensagem de redes sociais, também uma referência a amor, uma forma carinhosa de chamar o outro. Aí tem a ideia do posto de gasolina, a coisa engraçada, o cômico, o lado cômico, mas que a gente entende que utiliza dos substantivos para construir essa comicidade. Nós temos aqui Hamlet, que é filho de H, e Helga, das famosas tirinhas de H, apresentando o que é o amor. A menina gosta dele, pergunta o que é amor. Ele responde de forma denotativa, ou seja, do dicionário. É um substantivo simples, masculino, abstrato. Lembra da ideia do substantivo abstrato? E ela encara isso como uma declaração. São os exemplos de uso, pessoal, em propagandas, em discursos, em tirinhas, em charges, enfim. Não a característica ou a caracterização, mas a utilização, o emprego. Você sabe responder qual a função do substantivo? Atribuir qualidades, expressar ações, nomear seres. Nomear seres. No ensino médio, o estudo do substantivo tem como papel importante. No ensino médio, entender usos e aplicações, conhecer tipos e classificações ou separar usos na fala e na escrita. Entender usos e aplicações. Não é o objetivo principal do ensino médio, o papel mais importante é classificação, mas sim uso e aplicação. Tipo de substantivo que expressa seres que não podemos tocá-los ou vê-los. São aqueles que a gente não pode perceber, tocar, ver, sentir, observar. Concreto, abstrato ou coletivo? Abstrato. Concreto é, por exemplo, porta, janela, celular, eu posso pegar. Concreto. Coletivo é um conjunto de algo, igual bando de pássaros, cardume de peixe e assim por diante. Então é o abstrato que eu não posso tocá-lo e vê-lo. Então é isso, pessoal. É só um pouquinho uma demonstração de como nós estudamos os substantivos, tipos de substantivos, qual a finalidade do substantivo e qual a aplicabilidade e uso dos substantivos. Até a próxima, se Deus quiser.